Boa noite, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor. Nós chegamos ao último capítulo, a nossa última devocional desse livro Coronavírus e Cristo. Eu creio que Deus, Ele, como tem me abençoado a minha vida muito acerca desse livro, nós temos aprendido verdades preciosas acerca do coronavírus, como Deus tem agido com graça. O pastor John Piper é um homem muito usado por Deus e creio que Deus falou muito na sua vida como falou na minha. Meus irmãos, nesse último capítulo do livro, ele vai falar sobre desprendendo as raízes para alcançar as nações. Então, estamos na sexta e última resposta, que nos diz o seguinte: através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados, os cristãos que estão muito confortáveis, não só os cristãos que estão aqui, mas como isso foi uma pandemia global, Deus ele está desacomodando os cristãos de todo o mundo para liberá-los para algo novo e radical e enviá-los como o Evangelho de Cristo aos povos que não estão alcançados. Meus irmãos, quantos e quantos povos aí nunca ouviram falar de Cristo? Ou tem tão poucos missionários, muitos poucos irmãos e irmãs, muitos poucos cristãos que se desprendem a sair da sua zona de conforto para alcançar as nações. Deus ele está nos desprendendo dessa terra para que então ele nos leve a algo radical, algo novo e nos envie para alcançar povos não alcançados pelo mundo. Então, meus irmãos, quando nós tentamos conectar o coronavírus a missões, a alcançar nações, parece algo estranho, algo meio diferente. Parece uma ideia um pouco estranha, né? Mas ela só se torna estranha quando nós pensamos isso a curto prazo. O coronavírus, ele está impedindo as viagens missionárias, ele está impedindo as migrações, ele está impedindo em partes o avanço missionário. Só que nós não podemos pensar isso como algo apenas a curto prazo. Deus, ele o tempo todo usou sofrimento para mover a sua igreja, onde ela precisava ir, onde o alvo que ela precisava alcançar ao longo da história. Então, meus irmãos, nós cremos que Deus ele vai fazer isso novamente. E como parte de um longo prazo, isso será pelo impacto que o coronavírus ele causou e tem causado no nosso mundo. Então nós iremos ver isso hoje, sobre esse tema, desprendendo as raízes para alcançar as nações, em apenas 2 pontos. Primeiro ponto é a perseguição como estratégia missionária. Então Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos: levem o evangelho pelo mundo. Comecem em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porém, quando lemos em Atos 8, parece que essa missão que Jesus tinha incumbido aos seus discípulos estava um pouco estagnada, travada. O povo de Deus, ele estava confortável, estava todo mundo ali juntinho, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aquela coisa legal, aquela coisa gostosa. Porém, lá em Atos 8, do 1 ao 4, vai nos dizer o seguinte: naquele dia teve o início de grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Olha que coisa fantástica. Estava todo mundo confortável, antes de Atos 8, no comunhão, no partir do pão, aquela coisa gostosa. Porém, quando tem o início de uma perseguição após a morte de Estevão, o povo de Deus começou então a ir por toda a parte pregando o evangelho. Então, Deus, os caminhos de Deus, eles não são os nossos. A missão de Jesus, a nossa missão, ela é certa. Jesus disse isso. E a sua palavra, ela não falha.
Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, o povo de Deus estava confortável. Mas o que foi que Deus fez? Deus colocou martírio, colocou perseguição para que o seu povo começasse a se movimentar. Meus irmãos, esse foi o primeiro ponto. Nós vimos que a perseguição como uma estratégia missionária. Então, estava todo mundo ali confortável. Porém, Deus ele vai enviar uma perseguição, um martírio, e o povo então começa a se movimentar. O povo então começa a pregar o evangelho e muitos eram acrescentados. Então, o segundo ponto é contratempos com um avanço estratégico. Podemos pensar que o surto de coronavírus é algo desfavorável, é algo contrário para as missões mundiais. Os caminhos de Deus costumam incluir contratempos aparentes, porém, eles resultam em grandes avanços. Em 9 de janeiro de 1985, um pastor chamado Hristo Khrushchev, ele diz o seguinte: ele vai dizer que ele cometeu um crime na Bulgária, que ele foi preso e foi sentenciado por pregar o evangelho, foi condenado por 8 meses. Ele foi preso e condenado a ficar preso por 8 meses. Só que durante esse tempo na prisão, ele aproveitou para pregar o evangelho. E ele vai nos dizer o seguinte: tanto os prisioneiros quanto os carcereiros fizeram muitas perguntas. E por fim, acabou que nós tivemos um ministério muito mais frutífero do que se nós estivéssemos lá fora, do que se nós esperaríamos na igreja. Deus foi muito bem servido por nossa presença na prisão, do que estivéssemos livres. Então, meus irmãos, Paulo, ele o tempo todo, nós vemos nas cartas, ele aproveitando as oportunidades que Deus concedia para que ele pregasse o evangelho, independente se ele tivesse preso, se ele fosse açoitado, se ele tivesse a oportunidade, ele estava pregando o evangelho. Então, meus irmãos, é algo fantástico que vai dizer nesse livro. Nós estudamos na igreja, nossa igreja aqui na IBCO, o Evangelho e a Evangelização de Mark Dever. Ele vai dizer o seguinte, na página 36: quando não consideramos suficiente o que Deus fez por nós em Cristo, o custo elevado dessa obra, o seu significado e a importância de Cristo para nós perdemos o ânimo de evangelizar. Nosso coração se torna frio, nossa alma alimenta pensamentos menos importantes, nossa mente fica preocupada com coisas passageiras e os nossos lábios se calam. Considere o quanto Deus tem te amado. Considere que Deus é glorificado pelo nosso falar do seu maravilhoso amor aos outros. E considere que em vez de anunciarmos a bondade de Deus no Evangelho, nós nos envolvemos em uma conspiração de silêncio. Acabamos por revelarmos que nós somos frios para com Deus. Se queremos ser fiéis ao evangelizarmos, devemos alimentar a chama do nosso amor por Deus, bem como uma chama de gratidão e de esperança. Um fogo inflamado por Deus não terá dificuldade de acender nossa língua. Como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, Deus, Ele está nos desprendendo para que os nossos lábios, por tantas e tantas vezes se calaram. E eu creio que com essa pandemia, com esse surto, Deus, Ele tem feito com que seu povo, ele se desprenda das raízes e vá alcançar então as nações. Como nós vimos aqui, os nossos lábios, nosso coração se torna frio para com Deus. E a nossa mente tem alimentado pensamentos que não são importantes. Por isso que Deus, Ele tem enviado isso para que nós
enxerguemos melhor que nós precisamos abrir a nossa boca e se desprender e evangelizar e alcançar povos que estão perdidos. Meus irmãos, o escopo global dessa seriedade do coronavírus são grandes demais para Deus desperdiçar. Essa doença, ela servirá ao divino e ao invencível propósito global da evangelização mundial. Não olhe para o coronavírus apenas como algo de curto prazo. Olhe e pense isso como algo além. Essa doença, meus irmãos, vai servir de um propósito global para a evangelização. Cristo não derramou seu sangue vão. Em Apocalipse 5:9 diz que com seu sangue, Deus ele comprou todos que procedem de toda a língua, tribo, povo e nação. Ele terá a recompensa do seu sofrimento. Todas essas pandemias, todas essas doenças, elas servirão para alcançar, para acrescentar, para completar a sua grande comissão e o seu povo. Meus irmãos, que Deus possa desprender as raízes do nosso coração. Que Deus ele aqueça o nosso coração com uma chama por amor, para que nós possamos se desprender e alcançar então os povos que não são alcançados. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esse livro do Coronavírus e Cristo, Deus tenha falado muito ao seu coração, mas que você possa colocar tudo aquilo que você tem ouvido em prática. Ore para que Deus nos dê graça e misericórdia, para que nós coloquemos tudo aquilo que nós temos aprendido em prática. Que Deus nos ajude, meus irmãos, em nome de Jesus.